objetivo, tá, dessas gravações, aqui está sendo gravado, é vocês reverem em casa também, e para que as pessoas que não têm condições de pagar, tá, possam também assistir, ok? Possam pegar, né, vamos dizer assim, as aulas, ok? Beleza? Mas vocês podem falar, tá? Tá gravando, mas vocês podem perguntar. Vamos lá. Vamos fazer um resumo da unidade 3, já que nós ficamos bastante tempo, né, sem aula. Vamos relembrar. Vocês lembram quais são as 3 festas judaicas mais importantes para os judeus? Alguém aí tem lembrança? 3 festas judaicas mais importantes para os judeus. Páscoa, Tabernáculo, falta só um. Oi? Pentecostes, muito bem. Essas são as 3 festas mais importantes para os judeus, tá? Páscoa, ou Pêssar, tá? O Pentecostes, né? E Tabernáculo, só para a gente recordar. E o jantar da Páscoa, gente, tá? O jantar da Páscoa, ele contém 3 elementos usados como alimento. Porventura, alguém lembra quais são os 3 elementos usados como alimento no jantar da Páscoa? Cordeiro imaculado, sem defeito. Oi? Pão asmo e ervas amargas. Muito bem. Né? São coisas importantes, né? O pão asmo, sem fermento, não é isso? As ervas amargas, né? Porque produziram amargura no sentido de que os primogênitos egípcios morreram, né? E o cordeiro imaculado, sem defeito, sem mancha, né? Simbolizando que Jesus seria esse cordeiro imaculado no futuro. Tudo bem? Só para a gente recordar. Tudo bem até aí, gente? Outra coisa também, a pergunta é: quanto tempo após a Páscoa, tá, iniciava-se a festa das primícias? Depois da Páscoa, quanto tempo depois que viria a festa das primícias? Alguém, porventura, sabe? 50 dias, não tem. Por isso chama Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, né? E é isso, né? É por isso o nome Pentecostes, gente, 50 dias depois da Páscoa. Então, Jesus, por exemplo, né, não teve a ceia comemorando a Páscoa. 50 dias depois veio o Pentecostes, a festa de Pentecostes. Só que nesse período Jesus foi morto, né, crucificado e tal, e ressuscitou, e depois veio o Pentecostes, 50 dias depois. Então a gente sabe precisar exatamente quando a Páscoa, e 50 dias depois veio o Pentecostes. Na verdade, aí a igreja, né, ela houve então o surgimento da igreja, houve, né, o avivamento do Pentecostes, houve, né, o Espírito Santo veio sobre eles na festa de Pentecostes, lembra? 50 dias depois que Jesus havia reunido com os discípulos, né, para cear. 50 dias depois, tá? Tudo bem até aí? E outra coisa, outra pergunta interessante para a gente revisar: qual personagem bíblico deu origem ao povo hebreu? Abraão, muito bem, né? Que era da Caldeia, né? Vocês se lembram que ele saiu, né, lá da Babilônia, daquela região da Babilônia, tá? Então, Abraão que deu surgimento ao povo hebreu, tá? Por isso que Abraão ele é tão, vamos dizer assim, respeitado por todas as 3 religiões: cristianismo, judaísmo e o islamismo também, tá? Abraão é um personagem importante. Tudo bem, gente?
Vamos começar na unidade 4 então, tá? E nós vamos então começar sobre a geografia política de Israel e os dias atuais. Tranquilos? Amém? Geografia. Política de Israel. Tá? A geografia política de Israel e os dias atuais. Ou seja, como que é hoje, né, em Israel. Tá? Tudo bem. Antes de nós adentrarmos nesse assunto, né, só lembrando que eu estava comentando aqui no início, acho que se vocês quiserem fazer lanche, tudo bem. Acho que seria interessante, né? Nós vamos ter 15 minutos de intervalo, tá? 45 minutos, 15 minutos de intervalo, depois mais 45. Ok? Beleza. Nós vamos tentar fazer o mais interativo possível, tá? Vocês podem participar, tá bom? A Terra Santa é a região mais visitada pela superpotência. Já reparou isso? A Terra Santa hoje, Israel, é a região mais visitada, tá? Por exemplo, tem muitos imigrantes dos Estados Unidos, né? Agora não, né? Por causa dessa pandemia não. Mas antes disso, né? As potências mundiais aí, Estados Unidos, né? A Europa, muito visitante vai hoje para a Terra Santa, ou seja, para Israel. E onde que ela é localizada? Olha só, é exatamente no centro do globo terrestre. Sabia disso? A Terra Santa, Israel, é no centro do globo terrestre, tá? E constitui-se no ponto mais estratégico do mundo. Não foi à toa que Deus estabeleceu, colocou, tá? Ali em Israel, tá? E chamou esse povo, né? Para uma determinada, vamos dizer assim, tarefa. E não foi à toa que foi exatamente, né, geograficamente ali, no centro do globo terrestre, tá? Israel é sem dúvida alguma o país que mais sofreu mudanças em termos de fronteira. Você sabe disso, né? Por exemplo, quando se tornou em 1948 uma nação, tá? O que acontece? De lá para cá, né, ele teve que ceder espaço, depois teve que conquistar espaço, ele teve que... Então está toda hora mudando. Tá? Por exemplo, vamos fazer uma analogia com o Brasil. O Brasil, se você estudar a história do Brasil, você vai ver que nós viramos quase que 5 países. Na época da monarquia, houve, né? Se você estudar, você vai ver lá que teve as revoluções, né? Farroupilha, não é isso? No sul, né? Balaiada, ou Baianada lá na Bahia, né? Teve diversas incursões o quê? De revoltas, né? Que queriam, o Sul, por exemplo, queria realmente se tornar né? Uma nação, um país. Então houve muitas, só que acabou que não deu certo, né? Ainda bem, o Brasil se tornou um país grande, territorialmente. Não é o caso de Israel. Israel teve que ceder a faixa de Gaza, né? Teve que ser, porque isso aí, imposições, você vai ver que ao longo da história de Israel, há imposições o quê? Da ONU, por exemplo, das organizações, né, unidas. Por quê? Porque as nações estavam e estão até hoje, né, pegando o pé de Israel, em termos para ceder. Por quê? Na visão desses políticos, na visão desses, né, dessas potências que querem trazer paz ali, entre aspas, tá? Eles acham que a questão é território, que os árabes querem território. Na visão teológica nossa, né, na visão de muitos, inclusive políticos, cientistas também, já perceberam o seguinte, que a questão é religiosa, não é questão de território. É porque eles simplesmente não aceitam Israel como nação. Por quê? Por causa da questão do filho da promessa, por causa de Abraão, né, a questão de Isaac, de Ismael. Tá? Os islâmicos, sabe? Eles não aceitam Israel como nação, a questão da promessa que Deus deu. Tá? Pastor,
Oi, deixa eu fazer uma pergunta. A minha visão, se eu estiver errado, eu vou me corrigir. O Brasil é um país novo, digamos assim, 500 alguns anos. Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, a Bíblia, por exemplo, que é uma história real, no Brasil é vista como um conto, lá fora ela é estudada como história do mundo? A Bíblia? Sim. Né? Sim, e por exemplo, se você estudar a Constituição norte-americana, você vai ver que tem muitos pontos que eles pegaram da Bíblia. Porque não acontece no Brasil, infelizmente. Aqui não. Na Bíblia não entra na história do mundo, ela é um conto. Né? Mas lá então se você estudar a fundação norte-americana, né, a maior parte dos colonos norte-americanos eram protestantes, eles eram, né, ingleses, porque a Inglaterra já era anglicana, né, e reformadores e tudo mais. E eles respeitavam muito, tanto é que os colonos, eles oravam, eles, né, antes de qualquer refeição, eles respeitavam imensamente a Bíblia. Então, a Constituição norte-americana, por exemplo, né, ela é baseada em muitas coisas da Bíblia. Tá? O Brasil, o que acontece no Brasil é que fomos colonizados, né, pelos portugueses, né, e embora se respeitasse, né, um pouco essa questão religiosa, mas os jesuítas, né, que vieram para cá, que vieram, vamos dizer assim, catequizar os índios, né, que a gente sabe dessa história, tá? Se os índios não aceitassem, aí ou era na base da força mesmo, então, aí criou-se e veio os escravos também, aí criou-se o quê? Uma antipatia com a religião. Se você estudar bem, você vai ver que houve uma antipatia, por causa da forma como foi colonizado. Já nos Estados Unidos, não. Né? Abraham Lincoln, por exemplo, um dos, né, presidentes mais notáveis aí, que lutou contra a escravatura, né? Abraham Lincoln, por exemplo, ele era seguidor da Bíblia, ele orava e tudo mais. Então, assim, eram homens que respeitavam imensamente a Bíblia. Tá? Na própria Inglaterra também, se você vê o hino da Inglaterra, você vai ver lá, Deus salve. Né? Então, tudo isso mostra que realmente eles respeitavam imensamente a Bíblia. Tá? E, bom, Israel, né, como eu falei, é sem dúvida alguma o país que mais sofreu, né? Haja visto que atualmente, não obstante os seus 40 e tantos anos de existência, tá? Teve os seus limites diversas vezes alterados, né, em consequência da agressividade dos países árabes. Os países árabes, né, tá sempre, assim, tentando tirar, tá? Tentando tirar território de Israel, e até hoje não é diferente, tá? Então acho que é importante. Aqui eu tinha um mapa, mas não é que não vou mostrar, não tem jeito, né? Você sabia, por exemplo, que a mais moderna fábrica de chips da Intel, gente, tá? É a empresa que fabrica os chips, né, de computador, a AMD, Intel, e a mais famosa é a Intel, né? E aonde que eles fizeram a fábrica mais moderna do mundo? Israel. Tá? Eles, vamos dizer assim, Israel tem hoje a fábrica de chip mais moderna do mundo. Por quê? Porque estrategicamente para a Intel é interessante, é no centro do globo terrestre, e também, tá, os pesquisadores israelenses eram e são os mais renomados. Tá? Então você pode observar que tudo, né, Israel realmente ele tem uma peculiaridade que espanta, né? Por exemplo, eles pegaram um país, o povo de Israel pegou um país que era puro deserto, transformaram aquilo ali numa nação, né, forte, né? E por incrível que pareça, um país daquele tamanhozinho, né, em termos de PIB, é mais forte que o Brasil. Por quê? Por causa
vamos dizer assim, primeiro que Deus também, né, interviu, isso é óbvio, né? Transformar o deserto em terra boa, né? Em terra abençoada, realmente só mostra realmente que Deus estava o tempo inteiro, né, abençoando Israel. Bom, os primeiros habitantes da terra, né? Então vou voltar um pouquinho aqui. Lá em Deuteronômio 7:1, tá? Alguém trouxe a Bíblia aí, porventura? Trouxe? Vamos ler para nós, Estela, então, Deuteronômio 7:1, né? Vamos ver sobre essa questão dos primeiros habitantes da terra. De que origem, tá? Era os primeiros habitantes da Terra Santa, tá? Quando eu falo primeiros habitantes da Terra Santa, Israel. Qual que era a origem? Então vamos lá, lê para nós. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações diante de ti, os heteus e os girgazeus e os amorreus e os cananeus e os ferezeus e os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Então, essas nações eram de origem o quê? Heteus, jebuseus, né? Cananeia, né? Os cananitas, né? Ou seja, filhos de quem? Cão, tá? Filho de Noé. Então os povos cananeus, gente, o que eles fizeram, né? Deus expulsou. Então você tem que entender o seguinte: mas Deus expulsou aquele povo, né? Aquele povo de inocente, eles não tinham nada. Primeiro, vamos dizer assim, Deus deu uma oportunidade para que eles pudessem, porque Cã, né, era filho de Noé. Noé certamente passou, tá? Passou para eles, vamos dizer assim, o culto a Deus e tudo mais, né? E o cão certamente passava, isso aí era uma tradição oral, passava para os seus filhos e assim por diante. Então os cananeus, eles conheciam, né? Eles sabiam da história, correto? E eles tiveram, vamos dizer assim, quantos anos que o povo de Israel ficou no Egito? 430 anos. Eles ficaram 430 anos na terra de Canaã, que é hoje Israel, né? E ao invés de, vamos dizer assim, se voltar a Deus, o que eles faziam? Eles cada vez mais ofendiam a Deus, tá? Com seus grosseiros pecados. Por exemplo, sacrificavam crianças, tá? Coisas que não foi ensinado isso para eles, né? Noé passou para o cão, né? E não foi ensinado isso para eles, ao contrário, tá? Foram por causa disso então desalojados da terra que mana leite e mel, tá? O pecado dos cananeus era grave, tá? Coisas absurdas que eles cometiam. Então a gente tem que entender, tá? Que vamos dizer assim, Deus Deus deu uma oportunidade para eles. Eles usufruíram, eles tiveram a oportunidade de não fazer o que fizeram, tá? E se você, por exemplo, vamos colocar assim, nós podemos usufruir, vamos fazer uma analogia, a energia elétrica, só para fazer uma analogia, tá? Energia elétrica, nós desfrutamos da energia elétrica, né? Temos luz, com isso nós temos, através da energia elétrica, no tempo de calor, ar-condicionado, no tempo, né? Ou seja, nós temos uma série de benefícios da energia elétrica, correto? Mas se você tocar a mão na tomada, você vai tomar um choque e vai carbonizar, não é isso? Fazendo uma comparação do seguinte, Deus, tá? Ele nos dá uma série de benefícios, porém, se você desobedecer à lei de Deus, você vai, né, morrer carbonizado. Em outras palavras, você vai, né, sofrer as consequências se você não obedecer. Tá? É só fazendo uma comparação para você entender que as consequências vêm. A humanidade, né? A humanidade cada vez mais,
né, se afastando de Deus. Aí nós vamos ver as consequências, né? É claro que, de certa forma, o homem, né, pelo que eu entendo até hoje, produziu o que nós estamos aqui tendo a pandemia. Tá? Pode ser até não ser gerado diretamente, mas de certa forma foi de um laboratório, não um ser vivo, né? O vírus. Então, de certa forma, tem a mão do homem aí atrás disso aí. E aí agora nós estamos sofrendo as consequências também. Tá? Bom, mas vamos continuar aqui, né, na nossa reflexão. Então aqui tinha uma imagem aqui de dos pecados cananeus, a criança sendo sacrificada, mas só para vocês terem uma ideia de como que era o clamor, né, dessas crianças, imagina, sendo sacrificadas, jogando fogo. Pensa se Deus ia ficar quieto. Elas eram sacrificadas em prol de quê? Em prol de, por exemplo, eles queriam chuva, não chovia. Então vamos sacrificar a criança aqui para que o Deus, né, a qual eles criam lá, né, em prol de um Deus, né, que esse Deus abençoasse eles para que viesse chuva, por exemplo. Ou se viesse os inimigos, vamos sacrificar a criança para que nós consigamos vencer os inimigos. Entendeu? É nesse sentido. Tá? Agora, hoje não tem mais sacrifício de criança, não é isso? Não naqueles moldes, mas o aborto é sacrifício de criança. Então, é um sacrifício. Não adianta falar que não é. Né? Você estudar como é que é formado o ser humano, né? Lá na placenta, quando você começa, né, no ventre de uma mulher, quando você começa a primeira coisa que é formada no organismo, né? A primeira coisa que é formada como ser humano, sabe o que é? Segundo a ciência, o sistema nervoso. Então aí já começa a mostrar que ele já começa a ter consciência. O sistema nervoso é a primeira coisa. Nos primeiros meses da 17ª semana começa a formar o tubo neural, que é o sistema nervoso. Ou seja, aí você percebe o seguinte: antes de formar até a mãozinha, os pezinhos e tudo mais, é o sistema, é o cérebro. Como que alguém pode dizer, né, e pode sacrificar uma coisa dessa? Então, isso é um sacrifício de criança, ao meu ver. Tá? Mas não tem consciência de si. Olha, o sistema nervoso já começa a ser formado, então não vem com essa história. Né? Então é uma sociedade tão assassina quanto a sociedade daquela época. Ok? Mas vamos voltar aqui à nossa geografia. A origem dos hebreus, né? Vamos lá, vamos tentar respeitar aqui o nosso tempo. A origem dos hebreus. O nome hebreu, gente, tá? Ou Abiru, né? Como diziam os egípcios, né? Os egípcios chamavam de Abiru. Vem da raiz Avar, que significa o quê? Passar, transitar, atravessar, cruzar, ou filosoficamente, o sem pátria. Então, hebreu é isso, é tipo o que nós chamamos hoje de cigano. Né? Eles vão passar, eles vão transitar, atravessar. Né? Então, eu achei interessante que eu lembro de um pastor, né, que era cigano, e ele pregava para os ciganos, né? Ele falava assim: Abraão era um cigano. Né? Que ele passava, ele não ficava em determinado lugar, né? Ele ficava ali um certo tempo, mas depois ele mudava para outro e tudo mais, por isso o nome hebreu. Tá? Esse nome hebreu é nesse sentido. Tá? Esse nome denota viajantes, aqueles que passam adiante, né? Porque os israelitas foram, por um tempo, né, realmente eles levaram uma vida nômade, certo? Ficavam um certo tempo num lugar, depois do outro. Só ficaram fixos na Terra Santa depois que Josué veio conquistar, correto? Conquistar definitivamente a Terra Santa. Tudo bem, gente? Ok. A civilização hebraica, formada por pastores nômades, sai da cidade de Ur dos Caldeus, na Mesopotâmia, não é isso? Lembre-se, né? Abraão veio, né, de lá,
conduzido por Abraão, partiram de Ur dos Caldeus, né? E se estabeleceram aonde? Na Palestina, hoje terra de Israel. Tudo bem? Lembrando, ó, Abraão era de Ur dos Caldeus. Em Ur dos Caldeus, eles adoravam outros deuses. Abraão deixou esse costume e foi ouvir Deus, né? E no meio do seu território havia o rio Jordão, né? Hoje nós sabemos que Israel, no meio do território de Israel, tem o rio Jordão, né? Que fazia da região, que é a área mais fértil e favorável para o quê? Para a agricultura. Isso era importantíssimo, porque naquela época, né? Até hoje, mas naquela época, a água era fundamental, né? Por quê? Porque eles sobreviviam por meio da agricultura. Tá? Tudo bem? Ô pastor, só pra gente, porque você falou de campo, então Abraão, só pra gente voltar lá atrás de Tá, de pois não. E só volta aí um pouquinho dessa árvore de Abraão. Na árvore genealógica, Sim. tá. Vamos, veja bem. Se a gente for assim analisar, Noé teve três filhos, né? Sem, Cão e Jafé. Jafé, ele foi mais para a área, nós chamamos agora de Europa. Tá? Cão, o Cã, já foi para a área mais do Egito, né? O Egito, a terra de Israel, ali, cananeus, né? E Sem, tá? Os semitas. Então, por exemplo, Abraão é um semita, tá? Os caldeus, tá? Que falam aramaico, também são semitas. Então, Abraão é descendência de Sem, tá? E muitos, por exemplo, os assírios, os babilônicos, né? Todos eles são semitas, na mesma descendência, semitas, de Sem, tá? Então, a descendência de Abraão é de Sem. Não sei se respondeu o seu pergunta. Sim, que era isso que eu queria saber, exatamente. Tá. Ok, então... Uma pergunta. Pois não, pai. Termos de religiosidade do Egito hoje é como? É fluente do passado? O Egito? Sim. O Egito é o seguinte... Porque foi para onde que... Pois não. Foi para onde que Cã foi, não é isso, né? Isso, foi onde Cão foi. Veja bem, na época, né, os egípcios, eles desenvolveram uma cultura onde começaram a adorar outros deuses, tá? Deuses egípcios, né, que a gente sabe muito bem que tinha. Mas se a pergunta de sua é hoje. Olha, aquela região do Egito, né, e muitas outras regiões foram dominadas pelos muçulmanos. Então hoje a religião egípcia é islâmica, na grande maioria. Mas olha só, o Egito, essa é uma pergunta interessante, o Egito foi por muito tempo evangelizado por cristãos. Então, antes dos islâmicos, no ano 600, como Maomé surgiu, né, 600 depois de Cristo, antes disso o Egito tinha sido evangelizado por muitos cristãos. Então havia muitos cristãos do Egito na época antes dos 600 a.C., depois de Cristo. Então, antes disso, tá? Alguns historiadores dizem, né, que eu não me lembro agora se é Bartolomeu, um dos apóstolos, tá? Ou se eu não lembro agora se é Bartolomeu ou tem também André. Um deles foram para o Egito, para essa região. E ali, tá, o cristianismo cresceu muito. Né? Até hoje tem os cristãos chamados coptas, né, lá no Egito. Só que o islamismo veio, né, e dominou toda essa região do Egito, África e outras regiões também. Tá? Então, hoje, no atual momento, tem cristãos coptas lá no Egito? Tem. São perseguidos? São. São minoria. São minoria. Tá? Mas são muito perseguidos. Então, por exemplo, eu até assisti um vídeo, né, de um rapaz cristão copta, né? Ele fala o seguinte:
Se ele é cristão, então ele não consegue arrumar emprego direito, tá? E os islâmicos, né? Os não tão radicais, para dar chance para ele, por exemplo, não, você pode casar com uma muçulmana, mas aí você tem que se tornar muçulmano, certo? Então, tem esse problema, né, em relação à perseguição no Egito, tá? E em outros países também, né? Ok? Tudo bem, gente? Beleza. Nós começamos 7h05, né? Vamos dar mais uns 5 minutos só de aula. Tudo bem? 7h05, 8h05. Desculpe, 8h05. Realmente é 8. Nós começamos 8, né? Mas 8h05 então. Os povos vizinhos da Terra Santa no tempo da conquista. Olha só. Quais eram os povos vizinhos da Terra Santa? Quando foi conquistado, né? Os principais povos que sobreviveram às investidas do exército de Josué, né? Quais eram? Os povos vizinhos. Filisteus. Curiosidade. Os filisteus ficavam aonde, gente? O que hoje nós chamamos de faixa de Gaza. É exatamente aonde tem quem? Né? Hoje, no tempo atual. É aonde tem o Hamas. É o que está toda hora soltando foguete em cima de Israel. Então, eu diria assim, é como se o Hamas fosse, né, um fruto dos filisteus, né? E os filisteus sempre foram inimigos de Israel. O Hamas não é diferente. O Hamas é um grupo, né, radical islâmico que tem ali na faixa de Gaza. E é exatamente naquela faixa de Gaza que tem o Hamas, que os filisteus ficavam na época, tá? Mas também tinha os amalequitas, os midianitas, os moabitas, tudo em volta da Terra Santa. Eles não moravam na Terra Santa. Na Terra Santa eram os cananeus, né? E Josué foi conquistar os cananeus, tá? Mas os moabitas, os amonitas, por exemplo, moabita e amonita, eram descendentes de quem? Quem lembra aí? De Ló. De Ló. Moabitas, descendentes de Ló? Exatamente, de Ló. Tá? Amonitas também, descendentes de Ló. Então, os moabitas, os amonitas, os midianitas, Os amalequitas também? Não, os amalequitas não. Tá? Só os moabitas e os amonitas. Amalequitas, midianitas, os edomitas. Aí os edomitas é descendente de quem? Edom. Não. Esaú. Esaú e Jacó. Os edomitas é Edom, descendentes de Esaú. O pastor tem uma pergunta, questão dos Moabitas. Moab era onde o sogro de Moisés era sacerdote, não é? Midian. Midianitas. Mas eles também eram inimigos de Israel, não é? Se tornaram inimigos de Israel, depois de um período. No início eles eram juntos, né? Jetro, né? O sogro de Moisés, eles estavam juntos. Mas depois, com o passar dos anos, os midianitas também se tornaram inimigos de Israel. Tá? Na época dos juízes, né? Eles se tornaram inimigos de Israel. Tá? E os edomitas, os fenícios, né? Os sírios também. Então eles estavam, se você for analisar bem, né? Filisteus, amalequitas, midianitas, moabitas, amonitas, edomitas, fenícios, sírios, todos eles, tá? Se tornaram o quê? Inimigos de Israel, sempre estavam guerreando contra Israel com o passar dos anos. Tudo bem, gente? Ok? Podemos dar uma paradinha para um intervalo? A Terra Santa do tempo de Josué e dos juízes. Ou seja, como que era a Terra Santa naquela época, né? Porque Moisés, ele morreu, né? Com quantos anos? Alguém lembra? Para a gente fazer uma coisa mais interativa. Oi? 120. 120 anos de idade, exatamente. Sem introduzir os israelitas em Canaã. Tá?
incumbência, né, seria entregue a um bravo e destemido general chamado Josué. Ok? Bom, a guerra pela posse dessas terras durou quanto tempo, mais ou menos? Olha só que interessante. Quanto tempo durou a guerra para apossar-se da Terra Santa? 14 anos. 14 anos. Então, gente, não foi 14 disso, 14 anos. De 1404 a 1390, ou seja, deu muito tempo, imagina, para tomar, né, a Terra Santa. Durante esse período, tá, os batalhões cananeus iam caindo um após o outro, né? Porque era muita gente que estava em cada Foi olhar, não foi todo ainda, né, pastor? Oi? Foi todo o território que Deus tinha prometido ainda. Sim. Exatamente. Nenhuma força militar gentílica, né, era capaz de suportar o ímpeto dos israelitas. Por quê? Porque o exército de Israel era forte, potente, era isso? Não, ao contrário, eles eram escravos, eles tinham saído do Egito. É porque Deus estava com eles mesmo. Tá? A única explicação. Porque os cananeus, tá, haviam gigantes, lembra dessa história? Esses gigantes eram guerreiros. Então, para derrotar esses gigantes, esses homens, só mesmo, tá, Deus ajudando os israelitas, tá? Porque senão eles não iam conseguir. Tá? Terminado o conflito, né, Josué então procedeu à divisão das terras conquistadas. Lembra? Quantas foi dividida então a terra de Canaã, né, a Terra Santa, em quantas partes? 11 partes. Não é 12? Não. Por quê? Porque uma tribo não iria tomar posse da terra, que era a tribo de Levi, os levitas, né? Tá? Então a tribo de Levi seria consagrado a Deus para o sacerdócio, né? Então as demais 11 tribos iriam, tá, tomar posse, né? Mas por que não podia ter terra? Boa pergunta. A questão é o seguinte: eles podiam ter cidades, porque a intenção de Deus é que eles ficassem espalhados. Como eles iam participar do sacerdócio, eles tinham que ficar espalhados, por exemplo, na terra de Manassés, de Naftali, né? Ter, vamos dizer assim, levitas, sacerdotes, tá, em cada terra, para que a intenção de Deus era essa, né? Para que eles não esquecessem, né, do culto a Deus. Tá? Então, essa era a opção, essa era a intenção. E havia então essas cidades que as tribos, Manassés, Naftali, Dan, Gad e tal, tinham que ceder para eles, os levitas. Tá? Então, a intenção era essa. Ok? Tudo bem? E eles estavam exclusivamente no sentido de exercer, né, o sacerdócio diante de Deus. Nós vamos ver, com o passar dos anos, isso aí foi se corrompendo, né? Tá? Tudo bem? Aí vem o Reino Unido. Samuel então é chamado, porque veja bem, no tempo dos juízes, né, houve todos aqueles problemas, né, que nós sabemos muito bem. O povo de Israel, depois que Josué morreu, né, o que aconteceu? Veio juízes, pessoas que Deus levantava para julgar Israel. Ora, como o povo de Israel haviam conquistado a Terra Santa, eles o quê? Eles, vamos dizer assim, começaram a se corromper. Com os costumes, eles não expulsaram totalmente os cananeus de lá, né? Então, o que aconteceu? Os costumes daqueles povos começou a ser absorvido pelos israelitas. Certo? Por isso que Deus queria que expulsasse totalmente. Por quê? Porque se você, por exemplo, o casamento, por exemplo, de um jovem israelita com uma jovem que não era de Israel, era proibido. Por quê? Porque aquela jovem de outra nação poderia corromper o coração daquele jovem para que ele pudesse adorar outro Deus. A não ser se ela
fosse convertido ao judaísmo. A não ser que fosse, né? Havia casos de exceção, por exemplo, Com a de Ruth, né? o caso de Ruth, não é isso? Mas aí nesse período aí já tinha misturado as tribos tudo, né? Porque antes, quando foi separado aqui, nem casamento de pessoas de tribos diferentes não poderiam, né? Isso, não poderia. Se casar. Só que quando foi dividida a terra, né, de Israel, Josué já estava velho, então, como cada um foi para a sua terra, vamos dizer assim, tá? Eles começaram, as guerras ainda não tinham ainda, Josué quando morreu, todos os inimigos ainda não tinham sido totalmente expulsos, havia ainda, né, muitos cananeus lá. E o povo de Israel, ao invés de seguir estritamente aquilo que Deus havia dito para expulsar, eles começaram a fazer negócio. Eles começaram deixa eles aqui como escravos, deixa eles aqui como, né, não tem problema não, quer dizer, abrir exceção. Começaram a abrir exceção. Só que, consequentemente, os mesmos povos que eles deixaram lá, foi a pedra de tropeço na vida deles. E Juízes vai falar sobre isso, né? Deus foi levantando Jefté, foi levantando Sansão, né? E outros mais, para expulsando, né, aqueles povos, mas Deus permitia que aqueles povos, por exemplo, os midianitas, os filisteus, né, que eram vizinhos, Deus permitia que atacasse Israel para punir Israel porque eles não estavam obedecendo o que Deus havia dito. Eu não sei se eu respondi a sua colocação, Cristiano. Não, minha colocação é a seguinte, porque antes, né, o casamento não poderia ocorrer entre tribos diferentes, entre tribo de Rúben com Gade. O casamento antes era só dentro daquela tribo. Sim, então, sim. nesse período aí, onde eles, né, já estavam querendo casar com outras pessoas, outros povos diferentes, então, e já tinha sido liberado o casamento entre né, o próprio povo de Deus, né, entre as tribos, já estava tudo misturado já, né? Aí, vamos dizer assim, entendi. Por que a tribo de Dan, né, os jovens de Dan não poderiam casar com a tribo de Manassés? Para não misturar. Exatamente. Mas nessa época manteve isso, né? Manteve. Só que aí, tá, eles obedeceram estritamente isso. Porém, começaram a se misturar com os outros povos. Aí, então, por exemplo, se tinha alguns amonitas ali, eles começaram a misturar, né, com os amonitas. Eles não se misturavam, né, eles não tinham casamento entre um jovem de Manassés com uma jovem de Dan, por exemplo, tá? Porém, o jovem de Manassés casava com um amonita. Fez pior ainda. Fez pior ainda. Entendeu? Então, isso, né, foi irritando. Né? Deus foi irritando-se com isso, porque foi só piorando a situação deles. Consequentemente, Deus foi permitindo que os midianitas atacassem Israel, os filisteus atacassem Israel. Aí eles começavam a clamar, desesperados e tal. Aí Deus enviava um juiz, né, como Sansão, como Jefté, e outros mais. Tá? Tudo bem? Otoniel e outros mais juízes, né? É só para a gente entender que havia essa questão aí, né, de cada tribo, né, para as tribos elas não se misturarem, tá? Então havia essa mudança, essa atitude, né, de manter as tribos, tá? Bom, então Samuel, até a época de Samuel foi o último juiz, né? Samuel foi o iniciador do Reino Unido, tá? Que durou 120 anos, de 1044 a 924. Como assim? Samuel, tá? Ele iniciou um Reino Unido em que sentido? Todas as tribos agora estavam sob a supervisão, Samuel era um sacerdote, ele era um profeta e, de certa forma, ele era o juiz de Israel, de todo Israel. Porque os juízes anteriores,
né? Por exemplo, Sansão se levantava lá de uma determinada tribo, tá? E essa tribo queria guerrear contra os filisteus, por exemplo, não é isso? Jefté, né? Lembra? Também de uma determinada... Jefté, não, desculpe. Jefté, isso mesmo. Jessé é o pai de Davi. Jefté. Por exemplo, outro, Gideão. Gideão não foi levantado também? De uma tribo específica. Agora, Samuel, ele uniu as 12 tribos, no sentido de que ele governava todo Israel. Esse era um período o quê, gente? Teocrático. Samuel, né, ele foi o último juiz, e depois do período teocrático veio o período monárquico, né, o primeiro rei, Saul, certo? Então Samuel foi o que iniciou o Reino Unido, que durou 120 anos. Tá? Ele foi ungido pelo, né, foi ungido e depois ele se tornou juiz. E depois, né, nós sabemos a história, ele ungiu Saul, né? E Saul unificou as 12 tribos. Tá? Saul, então, ele se tornou o rei de todo Israel. Então as tribos agora separadas, vamos dizer assim, territorialmente, continuavam, porém Saul era o rei de todas essas 12 tribos. Tá? E aí ele inicia uma guerra de libertação de Israel de todos os inimigos, Saul. Tá? Só que aí nós sabemos que Saul foi rejeitado, não é isso? Sim. Quando a guerra contra os amalequitas, por exemplo, Deus mandava, né, destruir tudo, ele poupava, né, poupou o gado, poupou o rei Agag, que era o rei dos amonitas, né? A gente sabe dessa história, não é isso? Então aí ele foi rejeitado por Deus. Em lugar de Saul veio Davi, filho de Jessé. Né? Nós estamos fazendo assim, uma rápida revisão daquilo que aconteceu para a gente entender, porque o objetivo de geografia não é a história, né, em si, mas entender como é que aconteceu com a terra de Israel. Tá? Aí veio o reino de Salomão, foi marcado por uma invejável paz, né, interna e externa, porque Salomão, ele, né, depois de Davi, ele conseguiu fortificar Israel. Israel se tornou uma superpotência, né? Como se fosse um império. Né? Um império, exatamente. Uma superpotência. Ô, pastor, Oi. aqui nas datas, tem as datas de trás para frente, é porque antes olhava, era assim? Antes de Cristo era decrescente. Era decrescente, exatamente. Tá? Porque Pastor, e o tempo era contado como agora? O ano era 12 meses? boa pergunta. Na verdade, sim. Só que não era, por exemplo, nós temos julho, agosto lá, era mês de Haddad, mês de Abib, mês de, né? Não era 12 meses não, tá? Corrigindo. Me parece que eram 6, só que mês de Haddad, mês de Nisan, por exemplo, né? Eu estou tentando lembrar aqui se correspondia a 2 meses, ou 1 mês e meio, ou alguma coisa desse sentido. Então era um pouco diferente. Muito bem. Porque o calendário gregoriano veio depois, né? Esse calendário que nós conhecemos. O tempo antes, foram os egípcios, né, que começaram a contar o tempo, e depois que veio. Aí depois que veio outro tipo de contagem. Bom, o rei de Salomão, então, com a sua proverbial e inigualável sabedoria, né? Salomão era muito sábio, tá? Transforma Israel na maior potência do Oriente Médio. Israel se torna a maior potência na época. Tá? Ela realmente se tornou uma potência mundial. Tá? E aí sucede o trono quem? O filho de Salomão foi Roboão. O que é importante nós vimos isso? Que foi com Roboão que houve uma divisão do reino de Israel. Eles estavam unidos, correto? Mas com Roboão, o que aconteceu? Dividiu, porque Roboão, né, ele não quis ouvir Jeroboão e as tribos do norte,
as 10 tribos do norte, tá? Aí só a tribo do sul, Judá e Benjamim, que ficou com Roboão, ficou a reino do sul, e as 10 tribos do norte ficou com Jeroboão. Houve uma divisão mesmo, politicamente agora estava dividido. Roboão e Jeroboão eram irmãos? Não, Roboão era o filho de Salomão, tá? Jeroboão, na época de Salomão, já estava questionando Salomão por causa dos altos impostos, naquela época de imposto. Sim. E aí ele começou a questionar e Salomão não gostou. Jeroboão teve que fugir do Egito, porque Salomão estava perseguindo ele. Deus já não estava satisfeito com Salomão, porque Salomão já estava se corrompendo com as mulheres, né? A gente sabe disso, com as deusas, né? Os deuses dessas mulheres. E aí Deus havia dito para Salomão que iria romper ia rasgar o reino. Salomão já estava desconfiado de Jeroboão teve que sair de lá, né? E aí veio um profeta falando que Jeroboão iria reinar, né? Simeias, ou se não me engano. Enfim, Jeroboão voltou e com Roboão, né? Jeroboão falou, olha, você vai diminuir a carga de impostos do povo ou não? Aí Roboão, não, né? Ele foi ouvir os jovens, né? Roboão, ele tomou um conselho com os jovens, os velhos falaram assim, é melhor você fazer o que eles estão falando, né? Os jovens, não, o que é isso? Né? Seu dedo mindinho é mais forte do que... Aí Roboão fez besteira, né? Falando duramente com o povo, né? E aí houve uma divisão, racha, uma guerra civil. Ou seja, começou-se a ser uma guerra, né? Jeroboão, então nós não vamos, né, seguir mais Roboão, e aí o povo torna Jeroboão como rei deles. O povo, que é as 10 tribos do norte. Então o Roboão só colocou 2 tribos. Judá e Benjamim, exatamente. Aí é que veio. Só que Jeroboão, tá? Ele ficou com medo do povo de Israel, da tribo do norte, ir para Jerusalém para adorar a Deus. Certo? Ele pensou assim, se eu não fizer alguma coisa aqui, esse povo vai tudo se voltar contra mim. Aí ele criou, né, o culto a Deus em Betel e criou a capital, né, a capital da tribo do norte em Samaria. Daí é que nós vamos ver onde surgiu os samaritanos, né? Samaria. E o povo começou a adorar não ao Deus verdadeiro, mas aí Jeroboão fez um bezerro de ouro, né? E fez o povo adorar esse bezerro de ouro, tá? Em Betel, tá? E consequentemente, claro que Deus não ficou nada satisfeito com Jeroboão, né? Pastor, o que eles tinham com bezerro? Porque quando Moisés subiu para o monte, eles fizeram bezerro de ouro. Pois é, vamos dizer assim, eles olhavam os outros povos pegavam animais, geralmente animais, e transformavam aquilo em Deus. Então, na verdade, era um costume dos outros povos, eles começaram a copiar os costumes de outros povos, tanto na época de Moisés como na época nessa época também. Isso era algo que eles... imitar os costumes dos outros povos. Bom, aí veio o cisma israelita, ou seja, a divisão, né? Aproveitando dessa situação caótica, Jeroboão então assume a liderança das tribos descontentes, não é isso? E assim, no ano de 923, tá? Antes de Cristo, o reino de Israel divide-se. Então a tribo de Judá e Benjamim permanece fiéis à dinastia davídica, né? De Davi. E, entretanto, as do norte, encabeçadas por Efraim, tá? Efraim é a tribo que mais se destacou dessas tribos do norte, tá? Encabeçada por ele, formam então um novo reino. Ok? As duas facções, né? A partir de então, tribo do norte, tribo do sul, ficaram conhecidas respectivamente como Israel, tribo do norte, e Judá, tribo do sul. É por isso que os judeus são judeus, de Judá. Tá? Tudo bem? Sim.
Então, tribo do norte, Efraim encabeçou tudo. Tribo do sul, Judá, né? Os judeus. Né? O Judá, Benjamim e a tribo de Judá. Tá? Com grande precisão, né? Um historiador chamado Mesquita, né? Fala o seguinte sobre a pretensão dos efraimitas do norte. Efraim estava encabeçando tudo, tá? Qual que era a intenção, a pretensão deles? A tribo de Efraim era a tribo líder do norte, enquanto a de Judá era a tribo líder do sul. Entre Benjamim e Judá, a tribo de Judá era a líder. Entre todas as outras tribos, Efraim era a líder, tá? É importante a gente saber disso, porque de vez em quando a Bíblia, né, ela vai citar não a tribo do norte, ela vai citar a tribo de Efraim. Mas a tribo de Efraim, ela representa todas as 10 tribos. Ok? Pastor, geograficamente falando, então, a tribo do sul, né? Ela está hoje dentro do território de Israel? Sim, sim. É onde está Jerusalém. Tá? É onde tem, Jerusalém fica no sul. Na mesmo, verdade, Israel. depois parece. Hoje, né? Hoje continua a mesma coisa. Como se falou sobre lá de baixo ao sul, né? É, no sul. Jerusalém fica bem no sul. Sobre Judá e Benjamim. E no tempo da tribo do norte, onde era Israel, esse território foi perdido? Não, aí Israel ele conquistou esse território, né? Então esse território todo é Israel? É Israel hoje. Hoje é Israel. Sendo que Jerusalém é onde seria então a tribo do sul. Exatamente. O Rio Jordão, geograficamente, o Rio Jordão nasce lá no norte, lá em cima, né? Norte, vai descendo até o Mar Morto. Então, o Rio Jordão, toda essa região da nascente do Rio Jordão ali no norte, toda pertence a Israel hoje. Tá? Até lá embaixo do Mar Morto. Muito bem. Vamos falar dos cativeiros agora, né? Nós estamos passando assim rapidamente a história, mas para a gente entender a divisão do política, né? A divisão geográfica e política. Os cativeiros assírio e babilônico, né? Porque lembra-se, tribo do norte, Efraim, tá? E tribo do sul. Lembrando que a data também é importante, 923. Nós vamos ver, tá, que em 722, 923, 922, 921, até 722, a tribo do norte, tá, é capturada pelos assírios. Ela é capturada assim, ela é dizimada, ela acaba. Os assírios vêm e acabam com tudo, a tribo do norte, certo? Os assírios tentam invadir o sul, Judá. Só que não conseguem. Por quê? Porque não conseguem capturar. Primeiro porque o rei Ezequias, né, faz um pacto. Aí já vem ele estava na época de Isaías, né, o profeta Isaías. E aí Deus destrói o exército assírio em uma noite. 180 mil guerreiros assírios morrem em uma noite. Eles têm que voltar para casa, né? Os que sobreviveram voltaram, né, desesperados, porque, né, eles foram totalmente destruídos em uma noite pelo anjo do Senhor. Esses que sobreviveram foram para contar o que tinha acontecido. Eles voltaram para Nínive, né? E o rei, na época, foi até morto pelos seus próprios filhos. Né? A Síria, então, ela perdeu a sua hegemonia, né, com isso. Tá? Foi uma derrota terrível. Então, no caso, esse acontecimento foi depois de Nabucodonosor, depois daquele período todo? Foi antes de Nabucodonosor. Isso foi em 722. Nabucodonosor só vai aparecer no ano 605, tá? Bem depois.
Lembre-se, Sim, é decrescente. é decrescente. Tá? Então, 722 até 605, mais ou menos 100 e poucos anos, 120 anos, apareceu Nabucodonosor, a Babilônia, né? Então, Certo? depois disso, assim, né, depois desse período, de todo jeito, eles vão se crescer novamente, porque depois eles também dominam, né, o povo lá de Nabucodonosor, né? Os assírios? Não. Os assírios, eles são... Quem que domina depois Depois dos netos? dos caldeus, dos babilônicos, né? Seriam os persas. Os persas. É os persas. Isso mesmo. Tá? Veja bem, a cisão, né? Que, voltando aqui, enfraqueceu ambas as facções, ou seja, o do norte e do sul. Enfraqueceu o Israel no todo, né? Principalmente a nortista, né? A tribo do norte. As relações entre o reino de Israel e Judá nem sempre foram amistosas, sempre tinha uma guerra civil, né? Sempre tinha uma guerra entre eles. De quando em quando uniam-se para combater o inimigo comum. De vez em quando eles se uniam, tá? E de outros tempos eles brigavam entre si. Na maioria das vezes, contudo, estava em guerra entre o tribo do norte e o tribo do sul. Isso enfraquecia, né? E principalmente o reino do norte. A gente, se assim for analisar os reis de Israel da tribo do norte, praticamente todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se analisar os reinos, o rei da tribo do sul, boa parte deles fazia o que era bom aos olhos do Senhor. Daí você vê que Deus foi mais tolerante para com Judá, tanto é que Judá foi capturado 722 para 586, dá mais ou menos quase 200 anos, né? 200? 686, 700, quase 200 anos. Ou seja, Deus permitiu, né, no ano de 722, que a Síria, as forças de Nínive, né, que é a capital da Síria, invadisse Israel. 200 anos depois, ou quase 200 anos depois, tá, é que Deus permitiu que os babilônicos viessem atacar Judá. Tá? Quando a Síria escravizou lá o pessoal do norte, quem que era o rei? Do reino do norte, tentar lembrar aqui uma boa. Era Roboão norte e Jeroboão. Não, depois de Jeroboão veio outros reis, né? Foi passando, Jeroboão 1, Jeroboão 2 e tal, né? Veio vários reis, né? Entendi. Agora, eu não me lembro agora o nome do rei, para ser bem honesto com você. Tentando lembrar aqui qual que é, mas, né? Tá difícil de lembrar. Depois eu vou lembrar e te falo. Tá bom. As forças de Nínive invadem Israel e levam cativos, né? Porque, veja bem, Jeroboão assumiu em 923. De 923 a 722 passou muito tempo. Então veio muitos reis, né? As forças de Nínive então invadem Israel e levam cativos os filhos de Jacó, né? Inicia-se o cativeiro assírio, que deixaria profundas sequelas na nação hebraica, tá? Uma coisa importantíssima que, vou terminar de ler, eu vou comentar sobre isso. Depois da destruição do reino de Israel, Judá sobreviveu aqui, por mais de 135 anos, né? Então um pouco mais do que isso, tá? A maior parte desse tempo, contudo, pagou pesado tributo à Síria. Judá sempre estava pagando pesado tributo, imposto, né? À Síria, tá? O que eu queria colocar aqui como importante? É o seguinte, lembra que eu falei que a capital da tribo do norte é a Samaria? Pois é, aí houve uma mistura, né, dos assírios com o povo de Israel. Ou seja, né, davam-se casamento, casavam e tal, houve uma mistura. E aí que se formaram os samaritanos. É o que os judeus chamam de samaritanos. Mistura de o povo de Israel com os assírios. É por isso que o povo os judeus não aceitaram mais, né, o povo de Israel, tá, como israelitas. Eles se misturaram. Tá? Os samaritanos houve essa mistura.
Isso é importante para a gente entender por que os samaritanos odiavam os judeus odiavam os samaritanos. Hoje eles fazem parte então dos árabes, os samaritanos. Oi? Os samaritanos hoje vivem com os árabes então. É, exatamente. Aí houve essa mistura, com o passar dos anos foi acabando também, né? Tá? Agora, há uma promessa de Deus restaurar as tribos e tudo mais, isso aí já é algo mais complexo, né? Deus, os judeus creem que Deus vai restaurar as tribos. Tá? Eu não sei até que ponto, né? Que seria isso. Bom, com a ascensão da Babilônia, né? Porque aí a Babilônia começa a crescer, lembre-se, tá, gente? Na época de Ezequias, lembra? O rei que Deus usou, né? E foi na época de Isaías. Ezequias orou e tal, Deus destruiu, né? 180 mil soldados assírios, né? Nessa época, os babilônicos foram lá com presentes. Olha, parabéns, porque os babilônicos tinham guerra, tinham raiva dos assírios. E os assírios dominavam aquela região. Só que os babilônicos tinham intenção de dominar o mundo, né? Certo? Aí eles foram lá com presentes para o rei Ezequias. Aí o rei Ezequias fez o quê? Abriu o templo, mostrou, olha quantas coisas nós temos e tal. Aí foi que Isaías, o que é esse povo que veio aqui? Aí Ezequias falou, não, esse é os babilônicos, tá? Pois é. No futuro, tá, Ezequias? Esse mesmo povo que você está vendo aqui, que veio e olhou seus tesouros, vai levar tudo. Porque você não tinha que ter feito isso não. Né? Você não tinha que ter dado, né? Porque Ezequias estava se sentindo tal, né? Afinal de contas, ele derrotou o maior império naquela época, né? Mas não foi ele que derrotou, foi Deus, né? Pois não. Os assírios e os nínives é o mesmo povo? Sim, Nínive, os ninivitas é o mesmo povo. Os assírios eram ninivitas. Nínive era a capital da Assíria. Nínive que era lá no Jonas? Exatamente. É por isso que Jonas, o profeta Jonas, não queria ir para a Assíria, para Nínive, porque ele sabia que Nínive, os ninivitas, seriam os carrascos do povo de Israel depois. Porque Jonas profetizou bem antes da queda de Israel. Certo? Ele não queria. Lembra? Os ninivitas se arrependeram e tudo mais na época de Jonas, né? Que Deus queria destruir Nínive. Jonas foi lá e tal, pregou, aí eles se arrependeram, Deus não destruiu Nínive, porém os ninivitas depois se tornaram o quê? Carrasco de Israel no futuro. Tá? Isso foi antes de Salomão morrer, ou depois de Salomão morrer, antes de... Foi bem depois de Roboão. Nossa. Tá? Esse período, né? Num período assim, vamos dizer assim, se não me engano, uns 200 anos antes, Jonas apareceu, antes da Síria tomar Israel. Tá? Se foi em 722, quer dizer que por volta aí do ano, é decrescente, né? 822, 923... Roboão foi em 1923, mais ou menos na época de Roboão mesmo. Tá? Com a ascensão da Babilônia, começa a ruína do Reino do Sul. Certo? Aí nós vamos ver que Nabucodonosor, ele faz 3 incursões contra o Reino do Sul. No ano 605, as tropas babilônicas invadem Judá. Aí leva o que, gente? Em 605. Aí eles levam, por exemplo, Ezequiel, o profeta Ezequiel foi capturado, ele não era profeta ainda, mas ele foi capturado, tá, pelos babilônios. Aí ele é levado cativo à Babilônia. Tá? Em 500 depois, mais ou menos em 599, 600, né, veio a segunda excursão babilônica.
E aí levou Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, tá? E mais o rei Joaquim. E depois em 586, ou 587, né? Depois, 587, Nabucodonosor veio e definitivamente acabou com o Reino do Sul. Tá? Tem início aí o cativeiro babilônico, né? Que Jeremias estava pregando, né? Que duraria 70 anos. Tá? Ou seja, eles ficariam 70 anos na Babilônia, os judeus. Tá? O templo é destruído, né? Pelos exércitos de Nabucodonosor em 587, 586. Há uma diferença aí. Tá? Nessa época, então, é destruído totalmente o templo de Israel. Ou seja, o templo de Salomão, né? Ok? Tudo bem, gente? Deu para acompanhar a história aí rapidinho? Ô, pastor, só uma questão que já foi falado, só para refrescar a memória, já que a gente está falando aqui. Pois não. Sobre aquela torre que foi no tempo de Nabucodonosor, não foi? A torre, desculpe. Que eles queriam chegar até o céu de Babel. Não, Babel foi bem antes. Foi, foi lá pelo tempo de campo, depois disso. Isso. Então. Depois que. Pois não. Não, pode continuar. Noé teve cão sem Jafé, né? Aí, um dos descendentes de Cã foi Nimrod, um dos maiores caçadores. Nimrod que fez a Torre de Babel. Tá. É interessante, entendi sua colocação, porque a Torre de Babel tem a ver com Babilônia. Babel. Sim, tem a ver. Babel, gente, é a mistura de língua. Babel, quando fala Babel, tá? É porque havia uma língua só. Aí houve Deus espalhou, né? Com várias línguas e tal, houve uma divisão. Tanto que Daniel usa Babel e Apocalipse usa Babel. Isso é até interessante, porque no campo escatológico, eu diria o seguinte, que o homem está, né, voltando, né, a ter uma língua, quer dizer, como que o mundo poderia falar a mesma língua? Olha, se você pegar o Google, ele te traduz, né, você pode conversar com qualquer pessoa no mundo hoje, é isso? É a famosa, retorno da Babel, né, a Babilônia, vamos chegar a Deus. É um estudo assim, bem profundo, que eu diria assim, mas que é interessante. Tem a ver com isso. E Babilônia, de certa forma, representa essa Babel. Tá? Ok? Bom, deixa eu ver como é que está o meu tempo aqui e como que está os slides. Nós vamos conseguir terminar aqui. Tá? A restauração de Israel. Após os exílios assírio e babilônico, né? Tudo bem? A nação hebraica ficaria distante de Sião, ou seja, distante de Jerusalém. Quando fala Sião, gente, né? Sião, é o Monte Sião, que fica lá no norte de Israel, tá? Um termo, né, que o judeu usa, né? Eu vou para Sião, para minha terra, né? Sião. Tem uma música diante do trono que fala restaura as filhas de Sião. Isso, que mostra assim, Sião, né? Sião seria eles amam, né? Esse monte de Sião e é um símbolo, né? da terra deles. E aí a nação hebraica então ficaria distante de Sião por mais ou menos, depois do exílio, 2.500 anos. Tá? Veja bem. Depois aqui nós estamos falando da queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, né? E eles ficam o quê? Muitos anos distante, tá? Da terra deles. Houve, né, alguns períodos de independência, glória, principalmente na época. Veja bem, vamos voltar aqui, né? Vamos voltar a essa data aqui. Depois do exílio, vamos por parte. Depois do exílio houve o quê? 70 anos de exílio e tal, e aí eles voltaram para Jerusalém, correto? Tá. Depois disso, depois de voltou, aí veio Esdras, Neemias, né? Lembra?
Aí ele reconstruiu o quê? O segundo templo, correto? O segundo templo. Nesse período, né, até aí os persas vieram, né, e conquistaram os babilônicos. Vamos tentar lembrar aqui. Os persas vieram conquistar os babilônicos, aí os persas dominaram o mundo, correto? Né, e eles estavam lá na terra deles, tentando reconstruir. Veio o rei Dario, né, aquela história toda e tal. Eles tiveram que parar a reconstrução por um tempo, depois eles voltaram, né, com Neemias, Esdras e tal. Depois dos persas, lá por 333, tá, surgiu quem? Alexandre o Grande, né, grego, a Grécia. A Grécia então veio e dominou, Alexandre o Grande dominou o mundo, né, dominou os persas, ok? Aí Alexandre o Grande. Nisso, né, Alexandre morreu, muito jovem, e aí foi dividido lá pelos 4 generais da Grécia, né? E um dos generais, tá, abusou dos israelitas, né? Fizeram coisas absurdas e tal. Aí veio os macabeus. Lembra dos 400 anos, né? Que o povo de Israel ficou, veio a revolta dos macabeus. E nesses 400 anos é que surgiu o quê? Surgiu Roma, né? Aí veio, depois da Grécia, veio os romanos, e aí os romanos dominaram o mundo, tá? E na época de Júlio César, né? Júlio César, então foi o primeiro imperador. Nisso nós já estamos aproximando o quê? No ano 100 e pouco antes de Cristo. E aí depois os romanos, né, a gente sabe da história, é que dominou o mundo até então. Tá? E nesse período então, houve um período de quê? De independência, o povo de Israel estava o quê? Conseguiu a independência por algum período, pelos macabeus, tá? Mas foi bem esporádico, né? Ou seja, não era todo o povo que estava do lado dessas revoltas que haviam, tá? O povo de Israel estava debaixo do jugo, né, dos persas, depois dos gregos, depois dos romanos, tá? Aí os romanos vieram e acabaram definitivamente com toda a rebelião, tá? Durante a sua peregrinação, Israel sofreu os mais duros reveses, né? Judeus foram massacrados em todas as partes do mundo, tá? Nos anos que precederam, por exemplo, depois do ano 70 depois de Cristo, que houve aquele massacre, né? O segundo templo foi totalmente destruído, né? Os romanos destruíram totalmente. Os judeus ficaram o quê, gente? Foram dispersos pelo mundo inteiro, tá? E ficaram desse período, veja bem, do período, aí nós vamos colocar os 2.500 anos, do período de Neemias, Esdras e tudo mais, até 1948, durou uns 2.500 anos. Porque eles ficaram assim, para lá, para cá, né, espalhados pelo mundo, até que em 1948 Israel se tornou novamente uma nação forte. Tudo bem? E nesses anos que precederam o estabelecimento do moderno Estado judaico, né? Aí veio Hitler, ordenou a matança de 6 milhões de israelitas, nós sabemos, né? Em outras palavras, o que é interessante nessa história por 2.500 anos, desde Esdras até 1948, o que é interessante é o seguinte: o povo de Israel, tá? Eles não perderam a sua identidade como nação, né? Que cria no único Deus verdadeiro, certo? Eles não perderam essa identidade. Isso é interessante, porque o cativeiro babilônico, né? O que eu quero dizer com isso é o seguinte: depois do cativeiro, eles não queriam saber de outro Deus de jeito nenhum. Eles queriam saber de, né? Eles eram assim, eles não queriam adorar outros deuses. Você vê que depois do cativeiro não tinha mais essa história de judeu adorando bezerro de ouro, bezerro não sei o que. Não, acabou. Acabou. Mesmo na época dos romanos, eles não aceitavam, os deuses dos romanos não aceitavam nada. Eles tinham o seu culto, né?
estritamente a Yahvé, o Deus de Israel. Tá? Isso é importante para a gente entender o seguinte: o cativeiro teve um propósito, de mudar definitivamente o povo de Israel. E após muitas batalhas diplomáticas, o Estado de Israel começa a existir a partir de 12 de maio de 1948. Então, 12 de maio de 48 é que começa a surgir o Estado de Israel. Tá? Aí cumpriu-se sim a profecia de Isaías, né? Qual que é a profecia de Isaías? Isaías 66, 7 e 8, que diz assim, ó: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Essa profecia é em relação ao nascimento de Israel em 12 de maio de 1948. Nasceu uma nação novamente. Lembre-se, depois do cativeiro babilônico, acabou. Israel não era uma nação independente. Ele dependia ele estava debaixo do poder dos persas, do poder dos gregos, do poder dos romanos, e assim por diante. Tudo bem, gente? Ok? Vamos lá, vamos tentar assim terminar. O que é a Palestina? O nome Palestina, gente, é uma corruptela, e foi o primeiro usado pelos romanos para substituir o nome Judéia, tá? Após o final da repressão. Então, o termo Palestina surgiu após os romanos, tirar o nome Judéia, porque os romanos não estavam cansados de tanta rebelião judaica, tá? E o nome da Judéia foi substituído por Palestina, tá? E aí a divisão da Palestina, e a guerra entre árabes e os judeus. Aí veio a divisão da Palestina e a guerra entre árabes e judeus. Os conflitos entre árabes e israelenses, como o mundo os vê hoje, começaram com por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, em 1914 e 1918. Tá? Aí veio o conflito entre árabe, como nós vemos hoje, e judeu, na guerra. Com a derrota dos turcos, no conflito mundial, os turcos foram derrotados, a Palestina passou para o domínio da Inglaterra. Quem dominava na época eram os turcos. Os turcos foram derrotados. A Inglaterra, então, tomou conta daquela região. Esta se comprometeu a favorecer a criação de um Estado, de uma lei, de um lar nacional para os judeus, na Palestina, e abriu a região para a imigração judaica, organizada pelo movimento sionista, tá? Um movimento de judeus que queriam a sua terra novamente. A Inglaterra, então, abriu esse precedente. Lembra? A Inglaterra, que era uma nação cristã, pelo menos, queria, então, estava interessada nisso. Assim que as tropas inglesas se retiraram, tá? Foi proclamada a criação do Estado de Israel. Na ONU, a ONU reconheceu então o Estado de Israel nessa época. Houve uma votação, lembra? Houve uma votação de várias nações, e o Brasil, inclusive, foi a favor da criação do Estado de Israel, Evidentemente, quem não foi a favor foram os Estados Árabes, Jordânia, Cisjordânia, todos eles foram contra a criação do Estado de Israel, mas a maior parte votou a favor do Estado de Israel, tá? O não reconhecimento do novo Estado pela Liga Árabe, quem não reconheceu? Egito, Síria, Líbano, Jordânia, Aí houve um estopim de Primeira Guerra Árabe-Israelense. Em 1948 até 1949, o Egito, a Síria, o Líbano, a Jordânia atacaram Israel para tentar destruir. Só que em 1956 explodiu a Segunda Guerra Árabe-Israelense, também conhecida como a Guerra do Canal de Suez, Ou seja, os árabes novamente atacaram. Lembra a Guerra dos 6 Dias? Só que Israel era uma nação muito mais fraca. Imagina, guerrear contra Egito, Síria, Líbano, Jordânia, como é que eles iam ter condições?
mas eles conseguiram vencer mesmo assim, para o espanto, né, dos árabes, certo? E o mundo ficou assim, né? Como é que Israel conseguiu, né? Claro que tinha a mão de Deus atrás disso, né? É óbvio. E outra coisa, quem inventou o pit stop? Lembra daquele pit stop, né, que é o carro, né, de corrida vai e rapidamente eles vão e colocam gasolina e tal, o combustível e tal, e vai? Foi os israelenses. Por quê? Eles não tinham tantos aviões. Como é que eles iam fazer para atacar o Egito e tudo mais? É o pit stop. Aí o avião vinha rapidamente, eles criaram um sistema de abastecimento do avião, rapidamente eles voltavam. Os egípcios achavam que eles tinham vamos dizer assim, muito avião, e não tinha. Né? E com isso, né, Israel conseguiu vencer os árabes. Até hoje ainda tem essa guerra aí, mas a gente sabe, né, da história. Tá? E com isso a gente termina essa parte aqui da unidade 4. E com isso, na próxima aula é prova. Eu sabia. Vai ter que tentar ler, gente. Unidade 1, 2, 3 e 4, geografia, acabou. Pra nós não, eu quero mostrar umas 10 coisas pra frente. O errado foi não, já tinha que estar lendo, né? Nessa quarentena. Não, leu. Não, isso aí. Não, você ainda tá tranquilo pra vocês. A gente faz uma revisão antes. A próxima Isso mesmo, é importante a prova. revisão. Tá bom, a gente faz uma Eu revisão. falo pela parte E na próxima aula a gente tem um programa. É. Vocês estavam com saudade, tava não? Ele falou da guerra Voltar de à aula. Tem um negócio só de falar de guerra de Suez. Como é que é? A aula que vem é só revisão ou revisão e prova? Uma revisão e prova. Tá. Tá bom? O senhor não vai falar não do movimento de intifada? Essa é uma coisa que você pode ler em casa e tal. Não, Tá? Que não estava aqui no script, não seja um problema. mas, né, Pra mim, a acaba sendo intifada é as tentativas de ataque, né, Pra você não é problema não, né? Isso aí. Você tem, você vai ter. Para as Fique em mães, casa, vai ser leia. educado também. Né? A gente pega o livro assim, ele vem correndo assim, e não lê agora. E pra mim, não sei que lá, não sei que E lá. meu pai e eu estamos fazendo a mesma aula. Nós estávamos lendo lá junto. Ok, Marcelo. Pode fechar aí.